Se tornar uma pessoa mais inteligente é a única maneira que você tem para vencer a ansiedade. Mas calma lá, eu não estou aqui te chamando de burro ou ignorante, não é isso. Quando eu falo aqui sobre a inteligência, é a capacidade que nós temos de conhecer as coisas, é a capacidade que nós temos de desenvolver habilidades para então enfrentar a vida, enfrentar os desafios e os nossos problemas. Por exemplo, se a gente for pegar aqui a definição de inteligência, vamos lá. Inteligência é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e se adaptar a novas situações. Conjunto de todas as funções mentais que permitem o pensamento, o entendimento, o aprendizado, o raciocínio e a interpretação. Aptidão para tirar o melhor partido das circunstâncias, habilidade. Então, quando a gente lê a definição de inteligência, é praticamente o contrário daquilo que é a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela tem como sintomas principais, sintomas nucleares, a preocupação e o medo. Concorda comigo? É a partir desses dois movimentos que a gente tem de se preocupar demais, de temer o futuro, de ter medo das coisas, que vão vir os sintomas da ansiedade. Que aí vai surgir a insônia, você não consegue dormir porque está muito preocupado, vai vir as crises de ansiedade, vai vir a falta de atenção, porque a sua cabeça não para, os pensamentos estão acelerados, muito preocupado. Vai vir lá a fadiga, a tensão muscular, dor de cabeça, falta de paciência, irritabilidade. É a partir desses dois grandes sintomas, desses dois grandes movimentos psíquicos que vão surgir os sintomas da ansiedade, que é preocupação excessiva com várias áreas da vida, o trabalho, vida financeira, vida pessoal e o medo. Então, quando a gente fala de inteligência, é um elemento muito importante no que diz respeito ao tratamento da ansiedade. Porque quando a gente fala de inteligência, a gente está indo na raiz do problema, na raiz daquilo que leva à ansiedade. Eu vou contar uma história para vocês. Vocês vão conseguir identificar aqui qual a relação que existe entre a ansiedade e a inteligência. Há mais ou menos 2 semanas, eu estava viajando com a minha esposa. A gente foi para o Rio de Janeiro. E eu sou aqui de Goiás. É a terceira vez que eu vou para o Rio. Tá? Eu não conhecia muito bem lá. E a gente vive, né, vendo as notícias da cidade do Rio de Janeiro. Parece que é muito perigoso. E a gente cresce escutando isso. Nossos pais, nossa, lá é muito perigoso, não sei o quê. Então, no meu imaginário, era uma cidade, assim, muito perigosa. Chegamos lá, eu lembro direitinho. No primeiro dia, eu e a Rafa, minha esposa, a gente foi caminhar, a gente tava indo pra academia. Eu tava tenso, mas assim, ela falou pra mim, tá tudo bem, Matheus? Eu falei, tá tudo certo. Mas eu tava assim, a todo tempo, vigilante, sabe? Minha atenção tava voltada pra todo lugar. Eu não conseguia relaxar, porque na minha cabeça, a qualquer momento eu poderia ser assaltado, poderia acontecer alguma coisa comigo, com a minha esposa. Então eu tava muito tenso ali, eu não conseguia relaxar, não conseguia viver aquele momento ali. Eu estava ansioso. Por que eu estava ansioso? O meu corpo estava se preparando para uma luta ou fuga. Ativou um sistema de medo e ameaça na minha cabeça que se manifestou pro meu corpo. Eu fiquei travado, paralisado assim, não conseguia conversar direito com a minha esposa. Enquanto eu não cheguei na academia, eu não fiquei tranquilo. Isso foi no primeiro dia. A gente ficou lá 1 semana. Foi engraçado porque assim, já no 3º, 4º dia a gente fazendo o mesmo caminho para ir para academia logo cedo. E ali eu já conversando com o pessoal, conversando com os moradores, e eu percebi o ambiente, vi as pessoas que frequentavam ali, eu conheci o caminho, sabia onde eu estava. Ou seja, eu conheci o lugar. Eu conhecia muitas vezes as pessoas que estavam ali. Eu conversei com as pessoas, eu me localizei, eu me orientei. Eu sabia que ali o lugar que eu estava era muito tranquilo, tinha muita família, não tinha perigo nenhum. Então, consequentemente, depois de eu ter conhecido, ou seja, eu usei a minha inteligência para desenvolver ali uma certa habilidade, para me orientar, para me conversar com as pessoas, para me localizar, conhecendo aquele ambiente, conhecendo aquelas circunstâncias, eu fiquei seguro. A minha ansiedade diminuiu e eu ia para academia, mó felizão, tranquilão da vida. Não tinha mais aquela ansiedade. O fato das pessoas não estarem desenvolvendo a inteligência, elas mesmas estão escolhendo um caminho que vai levar à ansiedade, à insegurança, à impotência. Porque assim, é como se você estivesse viajando e não soubesse para onde você está indo, qual o caminho, qual o norte, você está perdido. E é esse sentimento de estar perdido que gera a angústia, que gera aquela paralisia que a ansiedade causa. E o que são os frutos da ansiedade?
a insegurança e a impotência. Eu estou inseguro porque eu não sei o que vai acontecer. Eu me sinto impotente porque eu vejo que eu não vou conseguir lidar com o futuro, não vou conseguir lidar com as consequências negativas que pode acontecer na minha vida. Então vocês percebem que como que está muito íntimo o desenvolvimento da nossa inteligência com a ansiedade? Eu tinha um paciente e esse paciente ele chegou aqui no consultório muito ansioso, irritado, desatento, dando várias crises de ansiedade, vivia preocupado, com medo, fadiga, ele vivia cansado, não dormia, quando ele deitava a cabeça dele não parava, vinha aquelas preocupações noturnas e ele não conseguia dormir. E a causa da ansiedade dele era justamente o trabalho. Ele trabalha numa empresa muito grande e ele é gerente, então assim, ele era muito exigido ali, ele sempre estava sendo cobrado e ele chegou muito ansioso. Claro, a gente iniciou um tratamento ali com ele, tratamento medicamentoso, psicoterapia, mas eu passei um exercício para ele, eu achei interessante demais o resultado. Eu falei assim, ó, qual conhecimento que o seu trabalho te exige? Ele falou para mim, doutor Matheus, eu trabalho lá com a parte de tecnologia. Eu falei, beleza, você vai passar 2 meses só estudando aquilo. Ah, doutor, mas eu já sei muita coisa. Eu falei, beleza, então você vai revisar. Você vai passar 2 meses estudando, adquirindo novas habilidades, adquirindo mais conhecimento na sua área. E ele foi lá, comprou livro, fez curso, ficou 2 meses só estudando aquilo que o trabalho dele exigia dele. Não deu outra. Ele voltou aqui depois de 60 dias. Doutor Matheus, que isso, cara? Eu tô indo pro meu trabalho sorrindo. Eu tô indo pro meu trabalho com aquela motivação de colocar em prática o que eu tô estudando, o que eu tô aprendendo. E outra, eu tô gostando de estar estudando, eu tô gostando de estar aprendendo. As pessoas lá do meu trabalho já perceberam que eu estou produzindo muito mais, que eu estou tendo mais insights. E ele acabou a ansiedade dele. Por que ele estava ansioso? Vamos pensar comigo. Ele estava ansioso porque, de fato, ele não dominava aquilo que o trabalho exigia dele. Ele estava ansioso porque ele ia com medo de ter um novo desafio e ele não conseguia lidar com aquilo. Então, o fato dele ter estudado, desenvolvido a inteligência dele, ganhado mais habilidade, o trabalho para ele ficou uma coisa muito boa, prazerosa até. Um outro exemplo, uma paciente minha que morria de medo da morte. Ela, só de pensar que ela poderia morrer, ter uma doença, ela entrava em pânico e foi um caso difícil que eu tive que manejar, mas a gente conseguiu. Claro, foram ali anos, né, de tratamento, terapia, suplementação, tudo que eu tinha meu recurso, eu usei para tratar ela e hoje, graças a Deus, ela está muito bem. Mas o que eu percebi que foi o diferencial nesses anos de tratamento com ela? Foi eu conseguir fazer com que ela encarasse aquilo que ela mais temia, que era a morte. Mas como que eu fiz isso? A religião dela permitia um caminho mais fácil, ela é católica, então, de uma certa forma, ela tem um olhar para a morte diferente, de assim, como uma porta para a vida eterna, como uma esperança de um bem futuro. Então, para ela foi mais fácil nesse sentido. E eu comecei a indicar para ela livros de meditação justamente sobre a morte. Ela começou a meditar sobre a morte, a ler histórias de santos que lidaram com a morte e que, mesmo assim, viviam em paz, sem aquele temor, sem aquele desespero, sem aquela inquietação. E depois de um bom tempo ela meditando, ela conhecendo, ela foi ganhando força. Ela cresceu na vida espiritual, ela cresceu na vida pessoal dela. E hoje a morte para ela já não é um grande objeto causador de medo. Ela está bem. Conhecendo aquilo que ela tanto temia, a ansiedade dela diminuiu. Mas aí a gente fala, ah, doutor, então quer dizer que para mim vencer a ansiedade eu vou ter que ficar ali no livro, enfurnado num quarto e ter lá a vida intelectual? Não, meu amigo, nada disso. Você não precisa ficar ali no livro, fazer aquela loucura, fazendo um monte de curso, não. Quando eu falo de desenvolver inteligência, é você parar um pouco essa agitação do mundo, você olhar para a sua vida e falar, quem que eu fui até aqui? Quem que eu estou sendo hoje? Quem que eu quero me tornar? O que eu sei? O que eu deveria saber, porém eu ignoro? Quais são os conhecimentos que eu preciso conquistar? Sem essas perguntas você vai ficar perdido, porque a resposta dessas perguntas vão te mostrar o caminho. Além disso, a inteligência também é desenvolvida no dia a dia, conversando com pessoas, conversando com um amigo, tomando um café lá na padaria, você sendo atento à história dele, aos sofrimentos dele, você vai ganhar mais inteligência, porque você vai estar a cada dia conhecendo mais a realidade. E quanto mais a gente conhece a realidade, mais a gente vê o quanto somos pequenos, frágeis, limitados. E isso não tem que trazer para a gente um sentimento de tristeza e desespero.
mas um sentimento de humildade. E essa humildade vai te trazer essa paz, essa entrega confiante. E aqui eu te garanto, a ansiedade não vai ter morada quando você conquistar isso. E aí a gente vem e tenta trazer tudo isso à luz da vida atual das pessoas. Hoje eu te pergunto com sinceridade, você acha que a maioria das pessoas estão preocupadas em desenvolver inteligência? Eu lido com pessoas a minha vida toda, desde quando eu comecei a minha faculdade de medicina. E eu sempre fui atento e interessado no ser humano. Sempre gostei de conversar, de saber a história das pessoas, sempre gostei de observar muito. E hoje, assim, observando, eu vejo as pessoas não estão preocupadas em desenvolver inteligência. Para elas é muito bom estar naquela vida de ignorância. Eu repito, quando eu falo ignorância, não é burrice, não. Ignorância que eu falo é o fato de você não conhecer as coisas como elas são. O que é a rotina de uma pessoa comum hoje? Cara, ela vai acordar em cima da hora, muitas vezes, ela vai pegar o celular e vai ficar lá 15, 20, 30, 40 minutos rodando, vendo a vida das pessoas, se comparando. Resultado, ela já vai começar o dia dispersa, desatenta, frustrada, puta da vida porque a vida dela não é perfeita igual aquela que ela tá vendo lá nas redes sociais e tudo. Depois ela vai trabalhar angustiada, reclamando de tudo, se alimenta mal, fala mal das pessoas, vive fofocando, com inveja, não faz atividade física, chega em casa, só fica lá vendo filme. Hora nenhuma ela teve um momento de silêncio para ela olhar para ela, olhar para a vida dela, contemplar a realidade. A vida foi passando e ela foi perdendo o sabor da vida. Ela não teve momento para desenvolver a inteligência dela. Resultado, muitas vezes, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Então isso aqui é muito importante, porque isso toca no íntimo do ser humano, dessa faculdade que todos nós temos, que é a faculdade da inteligência. E eu digo também, desenvolver inteligência para conhecer a realidade do sofrimento. Se eu não medito o que é o sofrimento, o porquê que eu vou sofrer, o porquê que existe sofrimento, o porquê que é importante eu viver um sofrimento com sentido, de preferência um sentido que seja transcendente a essa vida. Se eu não busco desenvolver a inteligência e conhecer o sofrimento como ele é, quando o sofrimento bater na sua porta, meu amigo, você vai estar desesperado, de mãos atadas, pego de surpresa, resultado, frustração, tristeza, revolta. Então aqui a gente consegue entender um elemento muito importante no que diz respeito aos transtornos psiquiátricos, principalmente transtornos de ansiedade. Por que eu me interessei tanto pela ansiedade? Porque eu sofri de ansiedade. Conheci na pele o que é ter uma crise de ansiedade, o que é ficar desatento, irritado, o que é ter insônia, o que é comer demais porque você está ansioso, depois você se arrepender e querer comer mais. O que é temer, ter medo o dia todo, viver preocupado, a cabeça não para, você esperar sempre o pior acontecer. Não desejo isso para ninguém. Por isso que eu conheço todos os meus pacientes que chegam aqui com ansiedade e eu sei exatamente o que eles estão vivendo. E uma das coisas que eu fiz e que eu faço diariamente é desenvolver a minha inteligência. É conhecer cada vez mais a realidade da vida, é me conhecer, é me colocar diante de uma postura sincera e humilde e falar, cara, o que eu preciso aprender agora? Quando eu me formei em medicina, eu lembro direitinho, os meus primeiros plantões, eu trabalhava numa UPA, eu ia para os plantões com medo, porque eu sabia muito a parte da teoria, mas a prática me faltava habilidades. Eu precisava estar ali no dia a dia, com a mão na massa. Quando eu fui, com o tempo, aprendendo ali a lidar, a manejar os casos mais graves, eu ia para o plantão muito mais tranquilo, porque eu conhecia, eu aprendi. Não era mais aquele tormento de ir trabalhar sabendo, bom, pode acontecer isso, eu não sei lidar. E é isso que acontece na cabeça de uma pessoa ansiosa. Ela pensa o pior no futuro e ela fala, bom, se acontecer isso, eu não sei como que eu vou fazer. Se eu entrar numa dívida, se eu não tiver dinheiro para pagar, eu não sei o que eu faço. Se, sei lá, meu pai, minha mãe, minha esposa ficar doente, eu não sei o que eu faço. Se eu ficar doente, eu não sei o que eu faço. Se eu perder a minha casa, se eu perder meu emprego, o que eu faço? Ou seja, você pensa o pior. E ao mesmo tempo você não sabe o que você vai fazer. Por que você não sabe? Porque você não para, você não imagina possibilidades. E se eu não imagino possibilidades, eu não consigo meditar, não consigo desenvolver a minha inteligência. Então a gente tem que olhar para o futuro. Beleza, pode acontecer uma coisa ruim na minha vida? Pode. Mas se acontecer, o que eu vou fazer? Cara, eu posso fazer isso, isso, isso. Então eu vou começar a ter uma atenção maior a esses recursos, a desenvolver o conhecimento nessa área, habilidades aqui, porque se um dia acontecer isso comigo de fato, eu estarei preparado. Então, se esse vídeo te ajudou a entender a relação que existe entre a ansiedade e a inteligência, deixa aqui seu like, me conta a sua experiência, se você já passou por isso, nessas histórias que eu contei, e até o próximo vídeo.